começo de dia, a primeira notícia é uma tragédia que aconteceu no bairro de Mangabeira. Uma criança que foi morta pela própria mãe a facadas. Atenção, Paraíba, a informação está confirmada e nós vamos abrir a edição do Tambal da Gente manhã de hoje, direto com Gery Júnior, trazendo as primeiras informações direto de Mangabeira. Mãe que assassina o próprio filho. Matou o filho a facadas, uma cena macabra, e Gery Júnior agora traz essas primeiras informações. Bom dia, Gery Júnior. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia dentro daquilo que é possível, né? Porque a notícia não é nada boa. A gente está exatamente na rua onde tudo aconteceu. A descrição de como essa situação aconteceu, Anny, é pesado até para a gente que acompanha esse tipo de situação o tempo inteiro, todos os dias. A gente que está na rua ainda assim sente o impacto de determinadas notícias como essa, né? Essa mãe morava sozinha naquele prédio, né? Naquele edifício ali, tem aproximadamente 4 apartamentos. Em um episódio de surto, ela começou a esfaquear essa criança. A criança, originalmente, tem entre 4 e 6 anos. Os vizinhos por aqui por perto não conseguem precisar, né? Não conseguem dizer ao certo, exatamente porque essa criança morava com a avó, originalmente, e passava apenas alguns dias junto da mãe aqui nesse prédio, né? E foi nesse dia em que isso aconteceu, era por volta das 4 horas da manhã, quando ela entrou nessa espécie de surto psiquiátrico e começou, portanto, a atacar a criança. Os vizinhos ouviram os gritos, acionaram a polícia chegou rapidamente e, em uma ação ali naquele primeiro momento, fez o possível para conseguir tirar a criança da mão dessa mãe, dessa mulher. Mesmo diante dos policiais, mesmo com toda a ação, mesmo com as ordens dos policiais de parar, né? Mandando ela parar, mandando ela soltar a criança, ainda assim a mulher degolou essa criança na frente da polícia militar, na frente desses homens que chegavam exatamente para tentar socorrer essa criança nessa situação. Segundo os vizinhos, essa mulher também morava aqui há pouco mais de 6 meses, então era uma nova vizinha ainda o pessoal ainda estava se adaptando, né, a presença dela por aqui. Então as informações ainda são poucas em relação a essa forma a rotina dela, né? A forma como ela passava esse dia a dia. Mas o certo é que a criança originalmente morava com a avó, mas passava alguns dias junto com a mãe aqui nesse apartamento, quando nesse surto psicótico, portanto, ela acabou tirando a vida dessa criança. A Polícia Civil já está no local para iniciar a perícia. A Polícia Militar, nesse momento, conversa por aqui com os policiais militares que chegaram, né, e deram início a essa ocorrência aqui no bairro de Mangabeira. Mas o certo mesmo, viu, Anny, é que essa mulher... inclusive essa mulher foi presa. Ela saiu daqui algemada, mas na viatura do SAMU, na ambulância do SAMU, foi socorrida ao hospital de trauma aqui da capital. Ela se feriu durante toda essa ação. Cena triste, né? Uma história triste da gente contar. As informações se perdem, inclusive, nas próprias emoções. Em determinado momento, choca, impacta todo mundo que se envolve de algum modo com isso, todo mundo que participa de alguma forma dessa situação. Eu vou voltar contigo nesse primeiro momento, mas volto a te chamar assim que a gente tiver mais informações por aqui, viu, Anny? Gery, muito obrigada. Essa é a rua onde tudo aconteceu. Como o Gery acabou de narrar para nós, foram os vizinhos desse prédio que ouviram os gritos da criança e imediatamente acionaram a polícia. E a polícia, ao chegar ao local, ainda conseguiu visualizar os últimos momentos daquela cena de horror
de uma mãe contra o próprio filho, uma criança que tem entre 4 e 6 anos, a gente não tem ainda essa confirmação. E isso chocou a todos aí da rua, porque essa mãe, ela não mediu aí as consequências e ela tirou a vida do próprio filho, inclusive praticamente ainda na frente dos policiais. Então, agora, polícia no local, a gente vai ouvir, inclusive, o relato da polícia agora. Então, vamos lá com o Géry Júnior, porque ao vivo tem prioridade. Bom, Tenente Coronel Ferreira. É um fato lamentável, uma cena extremamente triste, né, e dantesca. Eu tenho 29 anos de polícia, nunca vi uma cena dessa, né, para os senhores terem ideia. Nós estávamos no 5º Batalhão desencadeando a operação de cumprimento de mandado de prisão, quando uma guarnição pediu apoio aqui e eu vim para apoiar a guarnição, e quando chegamos a criança já estava morta. Quando a guarnição chegou, a criança também já estava morta, né? A acusada, que é provavelmente a mãe da criança, ela partiu para cima dos policiais, que tiveram que efetuar disparo para se resguardar a integridade física, né? Ela estava com 2 facas, ela decapitou a criança, né? É um menino e ele tem em torno de 5, no máximo 6 anos, né? E isolamos aqui, conseguimos conter ela ainda tentou suicidar na nossa frente, conseguimos conter, algemá-la, e acionamos o SAMU, que a conduziu lá para o hospital de trauma, né? A questão de saúde dela eu não sei informar, porque aí é com a equipe médica. Mas foi isolado aqui, a Polícia Civil chegou agora com a delegada de homicídios e está esperando a perícia para fazer os levantamentos. Ela estaria sozinha? Ela morava sozinha com a criança.